Êxodo capítulo 33, leremos o versículo 1 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. E se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver
misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Até aqui nos falou palavra maravilhosa do Senhor. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua igreja. Meus irmãos, amada igreja, finalmente chegamos no ano de 2025. O ano novo, ele sempre traz algo consigo. É a ideia de um recomeço. Não sei se é esse o seu sentimento. O ano, ele vira e aí você tem esse sentimento, recomeço, traçar novas metas, com propósitos novos, algo novo nós temos como expectativa nesse novo ano. E todos nós aqui sabemos a importância que é traçar metas. Isso acontece nas empresas, acontece em vários locais, isso também acontece na nossa vida. Todos nós aqui traçamos metas. Eu tenho certeza que alguns querem emagrecer neste ano, cuidar melhor da saúde, querem resolver alguma situação que há, na sua vida financeira. Todos nós traçamos metas. E com qual objetivo? Para ter mais foco. Porque quando você traça uma meta, traça um objetivo, e aí você consegue avançar na direção certa, avançar com mais foco. Não é qualquer coisa que lhe fará parar no meio do caminho. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos isso. Tem algumas metas que eu já tracei para mim, para minha família, neste ano. Eu aconselho que você faça isso. Trace metas. Até mesmo aqueles que já estão de cabelos grisalhos, diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor viesse, o Espírito Santo viesse sobre a vida dos velhos, eles sonhariam, eles iriam sonhar. Então nós devemos sonhar, nós devemos traçar metas. Mas você já pensou em ter metas espirituais? Você já fez esse tipo de meta? Porque assim como nós planejamos em todas as áreas da nossa vida, área financeira, área da saúde, na nossa família, nós também devemos e precisamos traçar objetivos claros na nossa caminhada com Deus. Neste novo ano, eu te pergunto, quais são as suas metas? O que você deseja alcançar em seu relacionamento com o Senhor? Quais são elas? Bom, o texto que nós lemos, Êxodo, o capítulo 33, ele nos oferece algumas direções bem práticas a respeito dessas metas espirituais. Na verdade, são 4 metas que eu vou colocar aqui para a igreja, metas espirituais para que possa nos guiar nesse ano de 2025. Primeira meta que nós vemos aqui, que Deus ele coloca, uma meta espiritual que Deus coloca na nossa vida diante de nós hoje é: viva em santidade e arrependimento. Coloque isso como meta no seu coração no ano de 2025. Viva em santidade e arrependimento. Nós vemos aqui, todo esse contexto do livro do Êxodo. O povo de Deus, nesse livro, ele passa por vários processos. Se você tiver essa curiosidade, do capítulo 1 até o capítulo 15, eles passam pelo processo da libertação. Vocês, claro, que já viram que o filme, já conhecem a história do povo de Israel. Eles foram escravos durante 400 anos lá no Egito, viveram dessa maneira, mas chegou um momento onde Deus levantou Moisés e os libertou do Egito. E do capítulo 1 até o capítulo 15, é essa história que é contada. Esse processo de libertação, como que Deus, como o Senhor de toda a terra, ele se demonstra
o seu poder soberano até sobre o maior e mais forte reino que havia na época. Do capítulo 19 até o capítulo 24, o povo ele vai passar por outro processo. Eles vão receber as tábuas da lei. Eles vão receber a lei de Deus. E nós sabemos que quando olhamos para a lei, ela é a base do relacionamento com Deus. Eles deveriam aceitar todas aquelas leis e obedecer como demonstração do relacionamento do povo com Deus. E então nós chegamos no capítulo 32. E o que acontece aqui no capítulo 32? Se você olhar, estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que tem um pequeno título: o bezerro de ouro. É exatamente aquele evento onde Moisés sobe para o monte, ele vai lá pedir a Deus, vai lá interceder pelo povo, e o povo fica lá, de forma impaciente, ao pé do monte. O povo, ele tinha acabado de ser o quê? Libertado. Deus tinha feito um milagre. Eles passaram pelo meio do mar. Isso é milagre, meus irmãos. Entraram no deserto, queriam comida, queriam água, e Deus deu. Chegaram até o Monte Sinai. Eles viram a glória de Deus, mesmo que de longe, se manifestando como uma nuvem, raios. Diz o texto que a montanha tremeu. O Monte Sinai começou a tremer por causa da glória de Deus. Eles puderam testemunhar todas essas maravilhas da parte de Deus. Moisés sobe e eles simplesmente ficam impacientes. Eles ficam ali impacientes. Será que Moisés morreu? Será que Moisés irá voltar? O que aconteceu com Moisés? Quem irá nos guiar? Cadê esse Deus? E aquela nuvem lá no monte. E eles olhavam para o monte e viam raios, viam aquela nuvem enorme, e eles perguntando: aonde está Moisés? Será que Moisés virá? O que aconteceu? E aí eles têm a maravilhosa e pecadora ideia: vamos construir um Deus para nós. Aí todos conhecem a história, tiram seus brincos, suas pulseiras, suas joias, dão para Arão, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, era o que deveria guiar o povo, e falar: calma, gente, Moisés virá, vamos permanecer firmes ao Senhor, firmes à palavra de Deus. Lembre que Deus ele vai dar a ordem, os 10 mandamentos, lá no capítulo 19, no capítulo 32, eles já estão ali transgredindo. Então joga lá no fogo, sai um bezerro de ouro. É esse pecado que o povo ele comete. Moisés desce, né? Há várias coisas que ali acontecem, mas o que nós vemos é uma falha, um pecado. O povo, ele pecou contra o Senhor. Pecou contra o Senhor. E aí Deus, né, queria agora que eles reconhecessem os seus pecados, reconhecessem as suas falhas. E nós vemos claramente que do capítulo 33, no versículo 1 até o versículo 6, nós vemos que eles reconhecem a sua falha. Deus diz para eles: agora vocês vão conquistar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vocês vão lá, vocês vão avançar, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou. Imagine você ouvir isso de Deus. Eu vou trazer todas as bênçãos, as promessas, eu vou cumprir todas as promessas, eu vou te abençoar de forma maravilhosa. As bênçãos estão garantidas, mas eu não vou com você. E o que o povo então faz? Ele se lamenta. O povo, ele se lamenta. Começa a remover os seus enfeites. Você lembra que quando eles pecaram e fizeram todo o bezerro de ouro, o que eles usaram? Os seus enfeites. E agora Deus manda tirar esses enfeites e eles obedecem. Versículo 4 diz: ouvindo o povo estas más notícias. É isso que era a falta da presença de Deus. Má notícia. Deus não vai com eles. E aí eles põem-se
a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. E o versículo 6, então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Como que está a sua vida na presença de Deus? Tenho certeza, se você está aqui, é porque o ano de 2024, Deus te abençoou. Deus foi na sua vida. Deus te abençoou com saúde, abençoou a sua família. Você está aqui. Você foi abençoado por Deus. Deus não faltou contigo. Mas e a presença dele? Será que você pode dizer que a presença de Deus estava com você? Você pode dizer que constantemente você sentia a presença de Deus na sua vida? O que nos afasta da presença de Deus? Ou melhor, o que afasta a presença de Deus da nossa vida? Pecado. Nós vemos claramente que por que Deus não quis ir com aquele povo? Por causa do seu pecado. Claro que nós vemos no decorrer da história que Deus ele volta atrás e vai com eles. A presença de Deus vai com eles, mas antes da presença de Deus ir com eles, era necessário o arrependimento. Era necessário eles se arrependerem para terem de volta. E no versículo 3, Deus chama aquele povo, olha só o pecado deles, povo obstinado ou de dura cerviz. O que significa isso? É uma atitude de constância, de constante desobediência, uma resistência à vontade de Deus. Deus, ele queria uma coisa deles, dava os seus mandamentos e eles ficavam resistindo. Não, Deus, eu não quero, eu não vou desse jeito. E hoje nós chamamos esse tipo de pecado de orgulho ou teimosia. Orgulho, pessoa que acha que não precisa dos outros, ou acha que não precisa da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus, mais do que as bênçãos de Deus. Já parou para pensar nisso? Que você precisa mais da presença de Deus do que as suas bênçãos, do que o cumprimento das suas promessas. Você precisa muito mais da presença de Deus do que das suas bênçãos. Mas para entendermos isso, é necessário olharmos e vermos se de fato o que está impedindo a presença de Deus vir sobre a nossa vida. O que está impedindo? De forma bem prática, o que há na minha vida que eu preciso abandonar? No caso dos israelitas, eles tiveram que se arrepender, plantear e tirar os enfeites. Aquilo que foi objeto para o pecado, lá no capítulo 32, agora eles deveriam tirar como prova do seu arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Então, neste ano, busque isso. Coloque isso como meta em seu coração diante de Deus. Eu preciso viver uma vida de santidade diante do Senhor. Eu preciso analisar o meu coração, eu preciso ver aonde que eu tenho pecado, aonde que eu tenho descumprido a palavra do Senhor. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso da presença dEle. E aí quando você reconhece isso, quando o Espírito Santo vai lá no seu coração e fala assim, ó, tá vendo como você precisa da presença de Deus? Aí você se desmancha. Aí você se desmancha em choro e você reconhece o seu pecado e você fala assim, eu quero voltar para ti, eu quero voltar para o Senhor. Isso é uma obra maravilhosa que o Espírito Santo ele faz na vida do crente, daquele que ainda não conhece o Senhor. Segunda meta espiritual que devemos fazer, a primeira foi viver uma vida de santidade e arrependimento nesse ano. Segunda meta espiritual, busque comunhão pessoal com Deus.
Nos versos de 7 até o versículo 11, é dito o quê? Que Moisés ele tinha um costume, ele tinha uma prática, era algo que ele fazia constantemente, que ele armava uma tenda fora do arraial. E com qual objetivo? Para buscar a Deus, para falar com Deus. E quando Moisés armava aquela tenda fora do arraial, acontecia duas coisas. A primeira é que o povo ficava de olho nele. O que Moisés vai fazer? Bom, eles já sabiam que Moisés iria buscar a Deus. E eles ficavam observando. Moisés vai buscar a Deus. Então vamos ficar de olho em Moisés. Segunda coisa que acontecia, nós vemos no versículo 9. Uma vez que Moisés estava dentro da tenda, o que acontecia? Diz o texto. Descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha o resultado do arrependimento. A presença de Deus não ficou fora. A presença de Deus voltou. Você observe que no início do capítulo, Deus já tinha falado, eu vou enviar um anjo, eu não vou com vocês, a minha presença não vai com vocês. Mas a partir do que o povo se arrependeu, Deus ele vem. Deus vem com a sua presença novamente. E aí diz que Deus falava com Moisés. E como que Deus falava? Face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés buscava o Senhor. Aqui no texto fala que era a tenda da congregação. Em outras versões fala que era a tenda do encontro. Um lugar especial, um lugar fora do acampamento que ele utilizava para buscar a Deus. Meus irmãos, Igreja do Senhor, nesse ano nós precisamos cultivar um relacionamento íntimo e constante com Deus. Nós precisamos e devemos ser extremamente exigentes conosco mesmos. Nós precisamos ser exigentes, desenvolver uma disciplina onde nós vamos criar momentos para buscar a presença de Deus em oração. Nós precisamos desenvolver um hábito de buscar e ler a palavra de Deus. É isso que você tem que colocar no seu coração. Eu preciso buscar mais a Deus. Se você olhasse para o ano passado, o quanto você buscou a Deus? O quanto você se dispôs a buscar a Deus? O quanto você foi, usando aqui uma metáfora, uma figura de linguagem, o quanto você foi lá na tenda do encontro? O quanto você fez isso? O quanto o seu coração estava sincero, arrependido para buscar a Deus? Esse ano de 2025 é um ano de você buscar a Deus. É tempo de você buscar a Deus. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite. O pastor preparou essa palavra durante a semana. Mas eu não tive nenhuma ação para trazer-vos aqui. Quem trouxe você aqui foi Deus, para falar com você por meio da sua palavra e dizer que Ele quer de fato ter esse relacionamento, essa intimidade contigo. E Ele quer que você o busque neste ano de 2025, mas não busque como você buscou em 2024, mas busque de forma mais intensa, de forma mais íntima e com mais esforço da sua parte. Esforça-te para buscar a Deus. E de maneira prática, isso significa que você deve se esforçar para ler a palavra. Você deve separar momentos para buscar a Deus em oração, momentos onde você não tem nenhuma distração. Você fala assim, esse aqui é o meu cantinho, esse é meu horário, é o meu momento de encontro com Deus.
E ali naquele momento você vai falar e você vai buscar ao Senhor em oração. Faça isso como regra na sua vida neste ano. Amanhã, segunda-feira, você já fala, ó, tal horário é o meu momento com Deus, é meu encontro com Deus. Eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar a presença dEle. Faça esse compromisso em seu coração. Esse ano eu vou reservar mais tempo para buscar a Deus. E claro, né? Nós buscamos como? Na nossa tenda do encontro. Mas também nós buscamos na tenda da congregação. Moisés tinha aquela tenda onde ele encontrava com Deus e falava com Deus face a face. Mas também havia um momento onde todo o povo se colocava na presença de Deus e buscava juntos. Buscavam juntos a presença de Deus. Ou seja, esses momentos, cultuar ao Senhor, uma vez na semana, 1h30 a 2 horas por semana, para você buscar a Deus junto com a igreja. Faça esse propósito. Fala, Senhor, este ano eu não vou faltar em nenhum culto. Se depender de mim, se depender das minhas forças, eu vou buscar ao Senhor todos os domingos junto com a igreja. Claro, a não ser que aconteça uma doença, aconteça algo que você não tem controle, mas se depender de ti, faça esse compromisso com Deus. Senhor, esse ano eu vou buscar ao Senhor. Vou buscar o Senhor com intensidade. Não somente no particular, na minha tenda do encontro, mas também vou buscar ao Senhor junto com o teu povo, na igreja. Vou fazer esse compromisso. Quais são as metas espirituais que devem nos guiar nessa caminhada com Deus neste novo ano que se inicia? Em primeiro lugar, falei que nós devemos estabelecer essa meta, viver em santidade e arrependimento. Em segundo lugar, buscar comunhão pessoal com Deus. E a terceira meta espiritual que eu quero colocar aqui diante de Deus, diante da igreja neste novo ano, é depender da presença de Deus em tudo. Versículo 12 até o versículo 17, nós vemos esta verdade. No verso 2, Deus estava falando, eu não vou mais com o povo, eu vou enviar um anjo. No verso 12, Moisés ele começa a interceder. Ele já viu que a presença de Deus já voltou, mas ainda Deus não declarou ou afirmou isso publicamente. Então, agora eu vou com vocês. Então, no versículo 12 a 17, Moisés ele se coloca ali diante de Deus e o povo. Ele é um mediador entre Deus e o povo naquele momento. Por quê? Porque o povo está envergonhado, o povo está arrependido. Ele acha que Deus não vai aceitar ele mais em sua presença. E aí Moisés ele faz um pedido que é modelo para todos nós neste ano, no versículo 15. Moisés pede ao Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Conforme eu falei no início, você sabe que Moisés está aqui pedindo, está falando com Deus? Deus, o Senhor fez promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, a terra está aí. O Senhor tirou esse povo do Egito, fez milagres, demonstrou o seu poder. Nós estamos aí, a terra está diante de nós, uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel. Mas nós abrimos mão disso tudo pela presença do Senhor. Nós não queremos estas bênçãos se o Senhor não estiver conosco. E ele diz mais, né? Ele ainda diz que a falta da presença de Deus junto com o seu povo era como se o povo de Israel, perdesse a sua identidade. Eles não são mais aquilo pelo qual eles foram chamados para ser. Os sacerdotes reais, um povo de Deus escolhido, chamado na terra. É isso que é um crente sem a presença de Deus. É um crente com a presença de Deus. Ele é um sacerdote real, ele é o povo escolhido de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você, e você pode pensar, não precisa responder verbalmente. Você conseguiria fazer esse tipo de pedido a Deus? Você teria coragem de falar com Deus? Deus,
Por mais que eu queira ser abençoado por Ti, por mais que eu queira os milagres, por mais que eu queira as promessas, por mais que eu queira que este ano de 2025 eu quero brilhar, eu quero fazer as coisas para o Senhor, por mais que eu queira isso tudo, eu abro mão se o Senhor não for comigo. Eu não quero andar nesse ano de 2025 sem a presença do Senhor, sem depender de Ti. Deus nos levante. Deus levante homens e mulheres aqui nesta noite, jovens, com esse ardor pela presença de Deus. Assim, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença mais do que casamento. Eu quero a Tua presença mais do que um melhor emprego, do melhor salário. Eu quero a Tua presença na minha vida mais do que tudo. Mais do que tudo. Que Deus te abençoe para que esse seja o desejo e a decisão do seu coração. Esse ardor, esse desejo pela presença de Deus. Segundo lugar, aqui uma segunda aplicação para a nossa vida, Moisés falou assim, eu só vou se o Senhor for conosco. O que está por trás disso? Um sentimento de dependência. Ele dependia totalmente de Deus. Ele dependeu aqui, é como se ele estivesse colocando aqui Deus em primeiro lugar. E é essa a ideia de dependência de Deus que eu quero trazer para a sua vida. Faça Deus a sua prioridade em suas decisões, em suas metas. Não confie aqui, na força do seu braço, no seu próprio entendimento. Não, eu sei o que é melhor para mim. Não, a gente não sabe o que é melhor para nós. Deus sabe. Não, mas eu aprendi isso do meu pai, da minha mãe. Sim, eu entendo que nós devemos respeitar, honrar nosso pai e nossa mãe, mas nós precisamos, em primeiro lugar, colocar Deus na nossa vida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e falar assim, não, o que eu quero da minha vida? O que eu preciso seguir? Que Deus, Ele possa me guiar. Isso é depender de Deus. É depender dEle em todas as áreas da sua vida. Estabeleça isso como meta espiritual em sua vida. Inclua Deus em seus planos. Dependa da presença dEle. Bom, quais são as metas que nós devemos, que irá nos guiar na nossa caminhada com Deus nesse novo ano? Primeira, viver em santidade e arrependimento. Segunda, buscar comunhão pessoal com Deus. Terceira, dependa da presença de Deus em tudo. E a quarta e última, meta espiritual, deseje conhecer mais a glória de Deus. Versículo 18 até o versículo 23, nós vemos como esse texto é desafiador para nós. Aqui nós olhamos Moisés querendo algo que quase ninguém quer. Ele quer Deus, ele quer ver a Deus, né? Nós vemos isso no versículo 18. Além de pedir, Deus, eu quero a tua presença indo conosco, com o teu povo, comigo, ele pede algo um pouco mais ousado. Ele fala, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a glória de Deus. Em outras palavras, sabe o que Moisés está pedindo? Ele está falando, Deus, eu tenho esse relacionamento com o Senhor, mas eu quero mais. Eu não estou satisfeito com o local, com o nível de profundidade que eu tenho no relacionamento com o Senhor. Eu quero me aproximar mais. Eu quero ter um relacionamento. É igual os jovens, né? O jovem se conhece, aí começa a conversar, começa a namorar, e aí vão, crescendo a intimidade. Os beijos, os abraços, até que eles olham e falam assim, pelo menos os jovens crentes, falam assim, peraí, se a gente der um passo a mais na intimidade, a gente vai estar pecando contra o Senhor. Então, como eu quero uma intimidade a mais com você, eu vou agora me casar com você. Nós vamos crescer nessa intimidade. As intimidades vão aumentando no decorrer do tempo. Ou seja, esse desejo de casar é o desejo de falar assim, eu não quero um relacionamento sem um compromisso.
Eu quero ter um compromisso com você. É isso que Moisés estava mostrando aqui. Deus, eu quero avançar no nosso relacionamento, aprofundar no relacionamento com Deus. E Moisés aqui buscou, então, essa presença de Deus de forma ousada, de forma profunda. Ele não se contentou com o raso, com o superficial, ele desejou algo mais profundo, algo mais intenso. E o que você tem buscado? Você tem se acomodado com o relacionamento que você tem com Deus? Não, Deus, eu quero um relacionamento com o Senhor. Ou você quer dar um passo a mais? Usando aqui com todo respeito o nosso irmão Paulo e a nossa irmã Jaqueline, foi isso que eles fizeram. Eles não se contentaram com um relacionamento onde eles vinham e não tinham um compromisso. Eu quero me aprofundar um pouco mais nesse relacionamento. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero me aproximar um pouco mais. E o que é necessário? Vamos fazer. O que é necessário para ter esse relacionamento? Primeira coisa é querer. Nós não fazemos nada sem querer. Segunda coisa é procurar o que realmente precisa ser feito. O que eu preciso fazer? E aí, continuando, no versículo 19, nós vemos a resposta diante de Deus, diante desse pedido ousado. Eu quero ver a tua glória. Como que Deus responde? Não. Deus responde, sim. Você quer? Tem mais. Você quer mais profundidade no relacionamento? Então tem mais para você. É esse o meu desejo. O nosso Deus não é um Deus que fica distante, que quer, quero você distante. Não, mas Ele quer uma aproximação, uma comunhão pessoal. Versículo 19 ele fala, o Senhor fala, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Deus falou assim, eu vou mostrar toda a minha bondade para você, Moisés. A minha presença vai passar. Aí, claro, Deus priva e fala, você não vai ver apenas o meu rosto. Mas Deus responde a ele com amor. Deus fala, você não vai ver a glória completa. Isso é para outro momento. A glória completa vai vir lá daqui a uns anos. Você não irá ver. Mas nós sabemos que pessoas viram. Pessoas viram esta glória tremenda, a glória perfeita de Deus. Você fala, sério, pastor? Homens viram a glória de Deus? Sim, homens viram a glória de Deus. A palavra de Deus fala que Cristo, Ele é o quê? Ele é a glória de Deus revelada. Esse anseio que havia no coração de Moisés foi satisfeito em Jesus Cristo. Você lembra do pedido de Filipe? Quando Jesus estava lá com eles, ele falou, Senhor, ele fez o mesmo pedido que Moisés, nós queremos apenas ver o Pai, e isso já nos basta. E qual foi a resposta de Jesus? Estou caminhando com vocês, eu estou aqui há tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Em João, no capítulo 1, versículo 14, fala que Jesus Cristo é essa glória, essa manifestação de Deus, a glória de Deus nós vemos em Jesus Cristo. Ou seja, para que você possa ter acesso à presença de Deus, só é por meio de Jesus Cristo. Não tem como chegar a Deus, não tem como ver a Deus sem passar por Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Da mesma maneira que o povo ficava com o pé atrás, um pouco com medo de chegar-se até a Deus, então enviaram Moisés. Jesus Cristo agora cumpre essa função de mediador. Ele é aquele que foi até a Deus e nos representou. Ele que veio e trouxe a glória de Deus até nós, por meio do seu sacrifício. E agora algumas aplicações práticas para a minha e para a sua vida neste novo ano. Busque mais de Deus neste novo ano, conforme eu disse. Moisés, ele não ficou satisfeito. Você também não pode ficar satisfeito. Eu quero mais. Bom, preciso aceitar Jesus. Aceite a Jesus. Você que nunca fez esse compromisso com Deus, nunca aceitou Jesus na sua vida, aceite Ele. Ah, Deus, eu só venho e assisto. Eu quero mais.
Eu quero mais do Senhor. Eu quero ter um relacionamento, um compromisso com o Senhor. Aceite a Jesus. Reconheça que Ele morreu pelos seus pecados. Reconheça que você precisa dEle. Você precisa da presença de Jesus na sua vida. Você não pode passar dessa vida para outra sem Jesus. Segundo lugar, reconheça a bondade de Deus em todas as circunstâncias. Mesmo nas dificuldades, você irá passar por dificuldades neste ano. Momentos onde a sua fé será testada, nós chamamos de provação. Paulo disse que na vida de todo crente há o dia mau, o dia que nós somos provados, que a nossa fé de fato é testada, para ver de fato se nós confiamos ou não em Deus. E nesses momentos, reconheça a bondade de Deus. Reconheça que Deus está no controle, que a presença dele está com você, mesmo quando você não a percebe ou a sente. Quarto lugar, viva com confiança de que Deus sempre está presente. Sempre. Às vezes nós sentimos a presença de Deus, isso é maravilhoso. É muito bom quando você sozinho se coloca de joelho e aí você se sente um verme, um nada. Fala, Senhor, eu não sou merecedor não, eu tenho tanto pecado, fiz tanta coisa. E aí de repente Deus vem e aí você sente a presença dele. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando você vem à igreja num dia de domingo, você canta um louvor, você ouve uma palavra e você sente Deus falando com você. Isso é maravilhoso. Isso é algo que nós valorizamos, que nós buscamos, nós queremos. Nosso Deus não é um Deus morto não, tá, gente? Nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que se manifesta. É possível sentir a presença dele. Mas nem sempre nós sentimos. Nem sempre nós temos a clara convicção e o sentimento, Deus, eu estou sentindo a tua presença aqui, estou sentindo a tua presença na minha vida. Nem sempre. E nesse momento, já que você fez esse compromisso, que você está buscando a Ele, você deve lembrar que Deus está sempre com você, mesmo que você não veja. O próprio Senhor Jesus disse, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. A sua presença, a presença de Deus na nossa vida, ela é constante. E nós podemos confiar que Ele está em todos os momentos. Momentos bons, momentos alegres. Um aniversário, olha, Deus está comigo. Fiz mais um aniversário. Consegui adquirir um bem, um carro, uma casa. Olha, Deus está comigo. Olha a presença de Deus se manifestando. Mas no momento difícil, no momento onde a enfermidade bate na porta, a aflição, a crise, você deve confiar. Você não deve fazer aquilo que Satanás coloca na nossa mente. Porque Satanás, ele sabe da nossa fraqueza, né? E aí ele fala assim, Deus não está com você. Está vendo como Deus te abandonou no momento que você mais precisava? Agora você está aí sofrendo sozinha, sozinho. É isso que Satanás ele joga na nossa mente no momento que nós passamos dificuldade. Está vendo? Todo mundo te abandonou, até Deus. E nesse momento você deve confiar e ter a plena certeza que mesmo que você não sinta a presença de Deus, deve estar com essa plena convicção, Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está comigo. Deus, Ele está na minha vida. Eu confio que Ele está comigo em todos os momentos. O que você fará para crescer no conhecimento de Deus neste ano? Primeira coisa, falei, você precisa querer. Primeira coisa é querer. Você precisa ansiar por essa experiência mais profunda. Vou contar aqui brevemente, porque o tempo já foi, um pouquinho da minha vida, do meu testemunho. Eu sou nascido em berço evangélico, meu pai é pastor, fui criado na igreja, sempre indo na igreja, sempre, até quando eu não queria. E essa foi minha vida, vivendo com as coisas de Deus, cantando, tocando pandeirinho,
cantando os corinhos, ia nos cultos nos lares. Eu não queria ficar de joelho, meu pai, fica de joelho e vai orar. E eu colocava para orar, eu ficava lá, até dormia, já cheguei até a dormir. E foi essa minha vida até os 17 anos. Com 17 anos, Deus mudou a história. Deus, ele veio e se manifestou na minha vida de uma forma que é uma coisa que eu não esqueço até hoje. E quando ele se manifestou, a minha vida e o meu coração mudou. Eu não queria ir mais para a igreja apenas porque meu pai era o pastor ou porque eu era obrigado a ir. Não, agora eu ia com satisfação, com prazer. Eu ia para buscar a presença de Deus. Antigamente, ler a Bíblia só na igreja e olhe lá. Mas depois eu falei, não, agora eu quero aprender mais. 17 anos, foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda, em um ônibus, indo para a escola. Chegava dentro do ônibus e ficava lá lendo a Bíblia, lendo, conhecendo, eu quero mais, eu quero me aprofundar. Ia para as vigílias, tudo que era culto eu ia. Era culto de oração, era culto de manhã, era culto de madrugada, eu estava lá. Eu quero mais de Deus, eu quero buscar Deus. E eu vejo que o que o Senhor fez na minha vida foi maravilhoso. Aí você fala, seu pai era pastor, você deveria ser pastor. Não, eu não queria ser pastor. Não queria, mas o que Deus fez, eu sou grato. Porque Ele fez muito mais do que aquilo que eu pensava, do que eu podia imaginar, do que eu sonhei. E mais importante do que ser pastor, do que ter uma família que o Senhor me abençoou, os irmãos viram minhas filhas, isso é uma alegria na minha vida, estar aqui como pastor. O que eu mais anseio até hoje, desde os meus 17 anos, é a presença de Deus. A presença de Deus é algo que eu prezo, é algo que eu não abro mão. De vez em quando fico meio distante, falo, Senhor, quero voltar. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero sentir a Tua presença, eu quero o Senhor. E este ano é tempo de buscar o Senhor. Este ano, 2025, pastor vai buscar mais a Deus. Pastor vai buscar mais ao Senhor. E eu quero que a igreja também busque mais ao Senhor. Quero ver você buscando mais a Deus, com mais intensidade, com mais paixão, com mais desejo. Que 2025 seja um ano que você vai falar assim, eu nunca busquei a Deus tanto na minha vida, eu nunca li tanto a Bíblia, nunca orei tanto, nunca fui tanto na igreja, nunca me envolvi tanto. Que 2025 seja assim na sua vida. Mas para isso que aconteça, o que você tem que querer? Você tem que ansiar, tem que haver o desejo no seu coração. Você tem que querer, fala assim, eu quero, Senhor. E fala para o Senhor, eu quero. Sabe o que Ele vai responder para você? Tem mais. Você quer? Tem mais. Você quer mais intimidade, mais profundidade? Tem mais para você. Você quer ver mais da minha glória? Tem mais para você. Mas se a gente se acomodar e falar, não, do jeito que tá bom, então do jeito que tá bom. Que Deus te abençoe do mesmo jeito. Que Deus te abençoe do jeito que tá. Mas a palavra de hoje é, busque um pouco mais. Avance um pouco mais, insista um pouco mais. Busque mais a presença de Deus. Essas são as metas que eu coloco diante de você, para que você busque mais ao Senhor neste ano. Viva em santidade. Busque comunhão com Deus, dependa da sua presença em tudo e anseie por conhecê-lo mais profundamente. Todas essas metas, elas são possíveis, mas por causa de Cristo. Foi Cristo, conforme nós lemos, que abriu esse caminho de plena comunhão com Deus. É só por causa dele que nós podemos ter essa comunhão, nós podemos ansiar e desejar essas coisas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe você, a sua família, que esse ano seja um ano que você possa dizer, é tempo de buscar a Deus.
É tempo de buscar a presença do Senhor. Amém? Deus nos abençoe.